mais uma história para você poder relaxar, dormir, pegar no sono e poder descansar. Hoje eu também trouxe um outro objeto e também tô com esse brinco, de penas que tem a ver com o título da história de hoje. A história de hoje é de um autor brasileiro muito conhecido. Qual será? Ela tá nesse livrinho bem pequeno, olha. Sem dar spoiler. E ele tem uma capa de tecido. Vou revelar qual vai ser a história. Essa história se chama O Milagre dos Pássaros. Milagre, milagre dos pássaros. E foi contada por Jorge Amado. Isso mesmo. Ela é uma história bem curtinha. Então, eu finalmente vou conseguir ler uma história inteira, um livro inteiro nesse vídeo. Okay? Então, eu espero que você esteja bem confortável, bem relaxado. E caso você ainda não tenha se acomodado e o seu corpo ainda não tenha pesado em cima da cama ou de onde você estiver, a gente pode fazer uma respiração bem profunda para relaxar. Que tal? Então, inspirando, expirando, mais uma vez, inspirando, expirando, e a última, inspirando, expirando.
dos Pássaros, por Jorge Amado. Do recente milagre dos pássaros acontecido em terras de Alagoas, nas ribanceiras do Rio São Francisco. Olha, tem o mesmo desenho da capa. Jorge Amado. Então, nossa história começa assim. O milagre aconteceu na cidade de Piranhas, às margens do Rio São Francisco, em dia de feira e animação, comprovado por centenas e centenas de viventes de condição social diversa, desde o rico coronel Jardim Ramalho, o que lutou contra Lampião, até pobres lavradores vindo do interior para vender sua farinha de mandioca e o milho nas roças, assistido por uma visita ilustre recebida com festas na cidade. Dona Heloísa Ramos, viúva do mestre romancista, não sendo ela, como é público e notório, dada a mentiras, seu testemunho por si só assegura a veracidade do caso. Heróis do acontecido foram o Baldo Capadócio, de profissão literato de cordel, trovador popular e amante nos 3 ofícios de reconhecida competência e vasta aceitação, e o capitão Lindolfo Ezequiel, cuja reputação de valentia e crueldade corria muito naquele território de colhudos que é o chão das Alagoas. Capitão de que arma não se tirou a limpo até hoje, mas as dragonas ele conquistou mandando gente para o cemitério, pois as ocupações em que se fez famoso eram a de pistoleiro, com a qual ganhava dinheiro e consideração, e a de esposo de sabor, sendo que essa última profissão exigia dele capacidade, vigor e ameaças violentas à população masculina, pois sabor, diga-se a verdade, não tinha respeito pela patente do marido, nem pela cara feia, nem pela arma mortal, e vivia de dentes arreganhados. Com sabor, sonhavam os homens todos das ribanceiras do São Francisco. Solteiros, casados, noivos, amigados, incluindo menores de 14 anos. Mas coragem de enfrentar a macheza do marido, a morte no bocal do fuzil, somente ela demonstrava. Os suspirantes trancavam o peito e o rabo, desviando os olhos da oferecida. O Baldo Capadócio enfrentou, não por ser de coragem desmedida, impávido, por ignorância dos fatos e das condições locais, forasteiro de passagem em cata de leitores, de feira animada para nela vender os folhetos de cordel. O último deles, o caso da Granfina que se amigou com o lobisomem, vinha obtendo sucesso e merecido. De festa na qual tocar harmônica e improvisar versos, de cama acolhedora, seio de morena onde descansar das lides, fosse por que motivo fosse,
para ser exato, a peça superior do Baby Doll, cor de rosa de Zabu. O trovador Ubaldo Capadócio tinha estampa, arrebatava corações, caboclo alto e garboso, um galalau, cabeleira escrovinhada, riso fácil, conversa de salão salpicada de ditos engraçados e palavras de dicionário. Mal chegava, logo a roda de prosa se estabelecia. Na vastidão dos sertões da Bahia e de Sergipe, onde habitualmente exercia deveres, cuidados e alegrias, era figura popular e requisitada. Vinham buscá-lo de longe para animar batizados, casamentos, velórios. Não havia igual, num brinde aos noivos, melhor contador de casos numa vigília, capaz de fazer o próprio defunto rir e chorar. Não se trata de força de expressão, pois o fato aconteceu e há testemunhas vivas, capazes de dar depoimento. Citarei apenas 2 nomes entre vários, o de mestre Calazans Neto e do trovador Grapiúna Floresvaldo Matos. Ambos viram quando o finado Aristóbulo Negritude abriu a gargalhada ali mesmo deitado no caixão, mortinho da Silva, ao ouvir o Baldo Capadócio contar a história da baleia que apareceu em Maragogipe. Não cito o pintor Caribé por ser mentiroso inveterado. Segundo ele, Negritude não somente riu, como acrescentou detalhe sujo à narrativa. Na opinião dos entendidos, o detalhe porco é a invenção do próprio Caribé, cidadão de moral duvidosa, já que Aristóbulo, se bem que pernóstico, não era homem de pregar remendo em relato alheio, defunto delicadíssimo. Num forró-bodó nem se fala. O Baldo Capadócio demonstrava seu inteiro valor. A harmônica de encontro ao peito, a voz rouquenha, lavada no gole de cachaça, langoroso olhar de súplica, a dedilhar amor, arrancando suspiros, recolhendo promessas de solteiras e casadas, de amigadas e escoteiras de inconsoláveis viúvas. Consolar viúvas fazia parte de sua generosa natureza. Fundos suspiros, ardentes promessas, mas recolhia igualmente ameaças e juras de vingança, não sendo medroso e em frente. De natural andejo, viu-se de casa montada, lar estabelecido, casas e lares, tanto na Bahia como em Sergipe. Estampa e fama já pensaram. Tantas mulheres, a todas permanecia fiel, constante coração. Com nenhuma rompeu, à exceção de Bráulia, mas Bráulia, meu Deus, a nenhuma despediu, mandou embora. Elas sim, se mandavam, safadas da vida, proclamando-se vítimas de abuso e traição, quando comprovavam a existência de outras, de várias outras. Como se um bardo errante, afastado do lar durante semanas, quinzenas, meses, pudesse guardar castidade. Esses bruscos rompimentos jamais aconteciam por iniciativa de Capadócio e o deixavam inconsolável. Ao perder uma delas, sua reação era de quem estava perdendo a única mulher de sua vida. Sendo muitas, todas eram a única. Quem não entende a adivinha, nada sabe dos mistérios do amor.
Qual o motivo das repetidas ingratidões? Por que esse absurdo egoísmo exclusivista, se a ele, o Baldo Capadócio, não lhe faltava força de arrimo e decisão para a todas satisfazer com plenitude na cama e no sentimento, sobrando-lhe, para tanto, competência e fantasia. Algumas não partiram, conformavam-se e assim, aos 32 anos, quando sucedeu o milagre de Piranhas, o Baldo Capadócio sustentava 3 famílias, com proventos dos folhetos de cordel, da harmônica e da viola, com a voz rouquenha e as rimas da poesia. Rimas ricas ou pobres, não importa, poesia era e lhe dava o de comer para as 3 esposas, todas ilegítimas. E os 9 filhos, 3 dos quais de criação. 2 famílias plenamente constituídas, com mulher e filhos cada uma, a terceira ainda sem rebentos. Roseclair, recente, apenas saída da lua de mel, não tivera tempo de gravidez e parto, sendo, no entanto, a mais cara das 3. Gastadeira, doida por enfeites, anéis, pulseiras, correntes. Em troca, aquele mimo, mistura de mel e de pimenta. Prolífero, abundante de trovas e filhos, dos 9, como já foi dito, apenas 6 nasceram de seu sangue, 3 com Romilda, 3 com Valdelice. Dos 3 de criação, o mais velho viera com Romilda, quando a mulata decidiu abandonar o marido no balcão do mercado em Aracaju e seguir os acordes da viola mágica do solitário e triste trovador. Solitário e triste, porque se o vivente está apaixonado por uma determinada fulana, o pensamento nela, enrabixado, mesmo tendo outras com quem vadiar dia e noite, mesmo assim, permanece sozinho. Apenas a excomungada é capaz de romper tristeza e solidão, servir de companhia e desenfado. Ao vê-lo derrotado, Romilda amoleceu, arrumou a trouxa, mas antes explicou: largo o marido, mas levo o filho, não me separo dele, será meu filho. Hoje o Capadócio, dramático, a mão sobre o peito. Fossem 3 ou 4, ainda assim, ele aceitaria a transação. Doido para ver Romilda na cama, tocar-lhe os peitos, alisar-lhe as coxas. Traga filho, traga sobrinho, traga a família toda se quiser. O segundo, de nome Dante, em honra do poeta, fora adotado por Capadócio e Valdelice, quando a mãe morrera, deixando-o com 6 meses e uma disenteria feroz. Impossível confiava ao pai. Repentista e cachaceiro competente, Bernardo Sabença não levava jeito para criar filho. Ademais, com aquela soltura e fedentina. Quanto ao terceiro, Preá, de apelido devido à voracidade do apetite. Dele nada sabiam, parentesco, idade, nome. Simplesmente o recolheram nos caminhos do sertão, comendo barro. Não fortalece, mas não é ruim de gosto. Examinando traços e tendências de Preá, o cabelo loiro, os olhos azuis, as mãos hábeis, rápidas no furtar tudo quanto lhe fica ao alcance dos dedos. Valdelice, psicóloga amadora, atribui-lhe pai fazendeiro ou doutor, um lorde, restando, por conta da mãe, a pele
precisos. Acrescente-se que o lar de Ubaldo com a bela Romilda encontra-se na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, enquanto a residência do casal Valdelice Capadócio fica no beco das Barraúnas, em Amargosa, na Bahia. Também no estado da Bahia geme saudades a jovem Roseclair, num subúrbio de Jequié, cidade grande. O Baldo Capadócio disse adeus às 3, até breve, porque quem dá adeus para sempre é defunto na hora do funeral. Lá se foi conhecer e faturar o celebrado estado de Alagoas, onde a vida vale pouco, mas a poesia é muito prestigiada. Um bom trovador encontra aceitação, ganha dinheiro e, tendo coragem, esquenta o leito de formosas morenas. A excursão pelo valoroso sertão alagoano e a de vento em popa, festas, feiras, batizados, até uma santa missão em Arapiraca. O Baldo Capadócio, sua harmônica, sua viola, a maleta com os folhetos de cordel, arrecadando os trocados, derrubando corações. Por fim, atingiu o Rio São Francisco e veio vindo pelas margens, chegando assim a Piranhas, cidade célebre pela beleza da paisagem e do casario, e por ter resistido ao grupo de Lampião em tempos idos, fato cantado em cordéis da época. Pode-se somar a essas razões de orgulho o fato da cidade abrigar dentro da muralha intransponível, formada pelas pedras, o já citado capitão Lindolfo Ezequiel e a sua legítima esposa Sabô, também citada antes, mas, sem dúvida, merecedora de referência maior. Pela graça do corpo, o andar de dança abunda em despropósito, um abismo, as covas das faces, os lábios que a dita cuja mordia para fazê-los mais vermelhos, e também para dizer que sim, que ela estava querendo, que se pudesse, ai, e mais outros queis e porquês. Sabor não era gente, era a tentação do demônio, solta em Piranhas. Mas quem se atrevia? Terra de machos, de topetudos, de valentia comprovada. Lampião que o diga, mas Lindolfo Ezequiel despachara boa quantidade de bravos, amando em pagamento de ricaços, para ganhar o sustento dele e da mulher cheia de dengues, e alguns outros por conta própria, gratuitamente, apenas por suspeitar de intenções malévolas dos finados em relação à casta Sabor. Na sua opinião de marido, ciumento, porém justo, Sabor era inocente, pomba sem fel. Por mais de uma vez, o trovador Ubaldo Capadócio vira-se metido em embrulhadas por causa de mulher. Pulou janela, pulou cerca, pulou muro, varou mato cerrado, invadiu casa alheia, clamando socorro, mergulhou nas águas do rio Paraguaçu. Uma vez foi alvejado a queima-roupa, mas Xangô, seu pai, o protegeu e, ademais, sendo um vingador militar e campeão de tiro ao alvo, o perigo de acertar não era grande. Em Piranhas, apenas chegado, ele foi parar na cama de Sabor. Cama que, por casamento de papel passado no padre e no juiz, era também a de Lindolfo Ezequiel, naqueles dias em viagem para cumprir uma empreitada.
Lindolfo com sua artilharia a município distante onde o condenado residia. Campo livre, dissera Sabor apressada. Coitadinha. Ainda assim, ouvi quem avisasse o trovador do perigo de morte. O dono da pensão onde se hospedara, também ele dado a poesia de cordel. O melhor é cair fora, meu camarada. Lindolfo Ezequiel tem para mais de 30 mortes, sem falar nas primeiras, quando ainda não era famoso pistoleiro. O Baldo não acreditou. Esses alagoanos são por demais patriotas e, afinal, mulher vale a pena, mesmo se correndo grande risco. Atravessou a porta da casa de Sabor, de noitinha, tendo sido visto. Manhã alta ainda lá estava, pois a moça andava carente, pedia mais e mais. E quanto ao nosso trovador, encontrando parceira de arrelia, gostava de demonstrar sua competência, não apenas a força e o fogo, também os requintes, pois ele não era nenhum ignorante da matéria, frequentara rameiras qualificadas, inclusive uma francesa, aprendera o bom e o melhor, amante fino estava ali. Nunca se soube por que Lindolfo Ezequiel arrepiou o caminho e desembocou em Piranhas na hora da maior animação na feira semanal. Exatamente quando o Baldo e Sabor se encontravam dando a da despedida, aquela do apuro, da quintessência, demorada pelo cansaço e terna pela saudade. Vinha o pistoleiro de Macamarte em punho, bufando e anunciando morte precedida de castração em praça pública. O povaréu foi se juntando atrás dele animadíssimo com a proclamação. Parecia acompanhamento de procissão de senhor morto. Lindolfo meteu o pé na porta. Sabor reconheceu os modos. É meu marido, disse, e riu de manso. Rápido, com o treino de outras vezes, o Baldo buscou com que tapara a nudez, pois não era exibido. Em público, sempre andava decentemente trajado. Na pressa, só encontrou a peça superior do baby doll cor-de-rosa de Sabor. Enfiou pelo pescoço. Sendo um galalau, não chegava ao umbigo a linda veste, mas nu, como inventaram, não estava. Saltou a janela quando o cono de revólver em punho invadia o quarto. Sabor, vítima inocente, casta esposa, acusava o trovador de tentativa de sedução e estupro. Quanto a ela, resistira heróica e exigia vingança. Vou arrancar os ovos do canalha e depois dou um tiro na cabeça dele. Fique descansada, minha filha, lavo sua honra em sangue. Atravessaram assim a feira de Piranhas. Na frente, o trovador, o Baldo Capadócio, revestido de curta camisola feminina, o saco à mostra, os bagos balançando, condenados. Um pouco atrás, armado até os dentes, o pistoleiro, na mão a faca de capar porcos afiadíssima. A seguir, o povo querendo ver. Cansado da noite de festa e da manhã de despedida, o Baldo Capadócio perdia terreno. Cada vez mais próximos o matador e a faca. Um frio nos bagos, ai! No meio do caminho, a feira dos pássaros, quantidade de gaiolas umas sobre as outras,
fechava a passagem. Na velocidade e no medo, não pôde o baldo desviar-se. Bateu contra o muro de gaiolas e viram-se os pássaros. Dezenas e dezenas, libertados em revoada. Juntaram-se todos, incontáveis, das pombas rolas aos sabiás, dos sofrês aos cardeais, dos canários às cuiubas, e pela leve camisola suspenderam no ar o baldo capadócio, levando-o pelos céus. À frente do bando iam 12 araras, abrindo caminho. Através das nuvens, conduzindo o trovador, leve como a poesia. Lindolfo Ezequiel ficou ali plantado, em meio à feira, onde se encontra até hoje, convertido em magnífico pé de chifres, chifrezeiro mais frondoso do Nordeste. Fornece aos artesãos matéria-prima para pendes, anéis, objetos variados, copos de chifre para a cachaça. Assim, o antigo pistoleiro transformou-se em objeto de real utilidade pública. Quanto a sabor, passou a pertencer à comunidade sob a imediata proteção do coronel Jardim Ramalho, que acompanhara atentamente a perseguição e milagre. Os pássaros voaram sobre as alagoas, levando o baldo capadócio, os bagos salvos ao vento. Quando cruzaram a fronteira de Sergipe, depositaram-no num convento de freiras, que o acolheram com cortesia e não lhe fizeram perguntas. E essa é a história de hoje, o milagre dos pássaros. Espero que você tenha gostado dessa história. E agora, eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Relaxe. Mais uma vez, eu vou contar de 10 até 1 e vou fazer a mágica do sono. Quando chegarmos no 1, o sono vai chegar. Então, vamos começar. 10, 9,
Boa noite e bons sonhos.